Olá, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo certo. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer aqui para vocês a resenha do livro Andares. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando for postado aqui no canal. Combinado? Então, vou apresentar primeiramente, como todo vídeo, a estrutura física desse livro. É um livro de capa simples. Tem aqui, tá, a imagem invertida porque estou gravando com a câmera frontal, mas tem aqui a parte de Andares, os indivíduos, o autor é o Sávio Batista e a editora é a School Editora, tá? Esse livro ele é capa simples, bem pequenininho, tem essa dobradura aqui que dá uma estrutura para a capa, aqui a lombada, o fundo e a folha de corte, né? A página de corte. Como ele tem toda essa estrutura assim, em preto, na folha de guarda, aqui repete a imagem, a ficha catalográfica e entre as divisões de textos também tem essas páginas em preto, o que vai dar essa sensação de folha preta e branca no corte. Aqui é o autor do livro, tá? E aqui novamente essa dobradura. Bom, esse livro ele tem 194 páginas escritas. Eu comecei a ler há um tempinho, não é difícil de ler, a diagramação dele é muito boa. Espaçamento entre a fonte, a frase, a estrutura dele é muito legal. E lembrando que é rápido, foi tranquila a leitura, certo? E o que eu tenho para falar desse livro é em relação ao conteúdo. É um livro polêmico, eu vou ler aqui a resenha do próprio livro e vou descrever para vocês a minha humilde e sincera opinião. Bom, uma parcela selecionada da humanidade está enclausurada em um edifício de grande porte e tecnologia avançada. Dentre os andares do setor MG2, encontraremos o cotidiano dos habitantes que, em meio a trabalhos, estudos e redes sociais, mostram o que de fato nos conecta. Andares é a obra que, de uma forma satírica, apresenta as relações humanas dependentes de uma tela de celular. Bom, gente, esse livro, ele é polêmico, mas muito atual. Então, ele vai falar de várias coisas, de várias críticas em relação ao uso exacerbado, ao uso exagerado, ao mau uso da tecnologia por nós, seres humanos. Bom, os personagens que tem aqui na capa, eu tô dando uma olhadinha porque eu deixei aqui uma pesca de tudo que eu anotei para não esquecer. Então, os personagens aqui da capa, eles não são os mesmos que, né, não tem a ver a estrutura física com o que é descrito dentro do livro, tá? Como é que essa crítica, ela surge? Como eu mostrei para vocês, cada divisão de capítulo vai apresentar aqui um nome. Cadê? Por exemplo, aqui. Mateus. Então, aqui vai contar a história de Mateus, mas só que não é só contar a história de Mateus. Mateus vai aparecer várias vezes dentro do livro, ó. Mateus de novo. Aí temos aqui a Larissa. Vou passar rapidinho para não dar spoiler do livro. A Natália. Então, são personagens que estão enclausulados dentro desse edifício que foi projetado justamente porque a Terra já estava, né, destruída. E aí, lá no final do livro, é que vocês vão entender qual é esse lugar, tá? E como esse lugar ele foi formado. Quais são as críticas trazidas aqui? A tecnologia, inteligência artificial, vai falar também sobre a alimentação, sedentarismo, a questão de aplicativos de namoro e relacionamentos. E é um livro bastante assim, o Sávio ele acertou bastante no contexto e na forma como ele traz. Ele não vai falar assim, inteligência artificial, isso e isso, por que a alimentação? Não, ele vai trazendo dentro do dia a dia desses personagens as configurações, as realidades existentes no mundo atual, tá? Então, os aplicativos que surgem, como essas pessoas lidam no dia a dia, de só postar uma foto e ali nem na verdade se alimenta, né, daquilo que está postando. São essas críticas, tá? Não recomendo porque
Tem uma parte desse livro que ele vai falar justamente da questão também da violência, né? Então, é através de jogos eletrônicos, e lá no final foi que eu entender um pouco disso, e desse mundo, né, virtual e real, como ele se propaga e ele pode influenciar na vida da pessoa e também nas atitudes da pessoa. Então, tem alguns momentos que ele traz aqui termos de violência e tal, mas que são realidades em jogos virtuais que muitos adolescentes vêm praticando, tá? Então, eu tenho como opinião que esse livro ele é muito oportuno para o momento, como nós estamos lidando com a questão da inteligência artificial, que é benéfica, tem seus lados bons, mas que precisa ser filtrados como a gente vai lidar com essas questões, voltar um pouco para o mundo real. Então, essas pessoas elas estão presas em andares e não conhecem o mundo lá fora, tá? Então, é justamente sobre isso que esse livro vem falando. Eu anotei aqui algumas coisas, por exemplo, né? Presos em um prédio. Esse prédio, na verdade, é o que nós vivemos hoje, que é a tecnologia. Faz a crítica à alimentação, como eu falei, ao dinheiro fácil, né? As propagandas de dinheiro fácil que surgem às vezes aí na internet. Tem um tal de um refrigerante alucinógeno. Enfim, eu não vou falar muita coisa, mas eu quero instigar vocês a ler esse livro. Então, eu tive muita vontade de terminar. O fim, eu sinceramente achei que ele foi relativamente coerente com a contextualização. E é isso, fica aqui a minha recomendação e breve estarei postando também um livro que eu vou ler novamente, e trazer novamente aqui uma resenha para vocês, tá bom? Então fica aqui a dica: Andares, do Sávio Batista, tecnologia, inteligência artificial, aplicativos e tudo mais. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, até a próxima e tchau!